A Era da Ocidentalização, 1900 a 1929. O fim do Império. A Revolução Republicana na China. A derrota diante do Japão na Guerra Sino-Japonesa de 1895 destruiu de forma irrevogável o tradicional sentimento chinês de autoconfiança, e o que restava da ordem mundial chinesa pré-moderna foi rapidamente minado a partir de então. Em 1891 e 1897, o reformador Kang Youwei, 1858-1927, publicou dois livros controversos e repetidamente proibidos, que defendiam que os textos existentes dos clássicos confucionistas haviam sido distorcidos por falsificações datadas do primeiro século, e que Confúcio, longe de ser um transmissor conservador das tradições antigas, fora, na verdade, um reformador em seu próprio tempo. Apesar dessa tentativa de revitalizar o sábio Confúcio sob a imagem modernizante de um reformador, tal erudição já revelava uma profunda perda de fé na tradição. Em 1898, um importante funcionário, embora aparentemente defendesse de maneira conservadora a manutenção do aprendizado chinês como princípios fundamentais, também reconhecia que, em um tempo de transformação drástica, reformas modernizadoras substanciais eram apropriadas. Após 1898, até mesmo essa abordagem relativamente moderada passou a ser abandonada em favor de uma modernização mais radical. A vitória japonesa em 1895 soara como um alarme, e após o desastre dos Boxers em 1900, até mesmo o governo Qing reconheceu a necessidade de reformas rápidas. A China fora exposta como vulnerável, um império outrora poderoso reduzido ao homem doente da Ásia, e necessitando de medidas bastante dramáticas para se libertar do passado e adaptar-se às realidades do mundo moderno. O termo novo Xin tornou-se subitamente uma palavra de ordem extremamente popular na China do início do século XX, começando com as novas políticas e as novas escolas da dinastia Qing na primeira década e alcançando seu auge com a nova cultura do movimento 4 de Maio na segunda década do século, simbolizada pelo título de sua revista mais famosa, Nova Juventude. Em 1902, a imperatriz viúva Cixi autorizou um édito ordenando a abolição do enfaixamento dos pés, um costume doloroso e incapacitante que havia sido amplamente difundido entre as mulheres chinesas desde aproximadamente a dinastia Song. Embora o enfaixamento dos pés tenha levado décadas para ser completamente erradicado em todos os lugares, a abolição do sistema tradicional de exames em 1905 teve efeito imediato e desferiu um golpe fatal contra a antiga elite mandarim selecionada por exames. Também em 1905, um grupo de comissários imperiais viajou durante 8 meses pelo Japão, pelos Estados Unidos e pela Europa para estudar modelos de governo constitucional moderno. Após seu retorno, foi anunciado em 1908 um programa de 9 anos de reformas constitucionais que incluía a instalação de assembleias representativas provinciais, eleitas até 1909, e a promessa de uma transição gradual para o autogoverno. Ainda assim, mesmo essas reformas dramáticas já não eram suficientes. As novas escolas frequentemente eram apenas templos convertidos ou antigas academias confucionistas, permanecendo longe de ser universalmente acessíveis e não necessariamente muito diferentes de suas predecessoras pré-modernas. O eleitorado das eleições provinciais de 1909 não ultrapassava 0,5% da população. O modelo japonês da era Meiji e o modelo alemão imperial, favorecidos nas reformas da dinastia Qing, com seu papel assertivo para um governo imperial centralizado e autoritário, também decepcionaram líderes locais em ascensão, bem como reformadores que aspiravam a modelos mais liberais de estilo anglo-americano. Além disso, rompendo com precedentes duradouros da dinastia Qing, príncipes da família imperial passaram a desempenhar um papel mais ativo no governo, e o número de manchus étnicos em altos cargos aumentou efetivamente. Por exemplo, embora o povo das bandeiras manchus representasse pouco mais de 1% da população da China, ocupava 8 dos 13 ministérios em 1906 e 5 dos 9 cargos de governadores gerais em 1907. Isso foi particularmente infeliz porque coincidiu com a introdução de ideias ocidentais modernas de autodeterminação nacional.
Após cerca de 2 séculos de ampla aceitação do domínio Manchu sob a dinastia Qing, na virada do século XX, muitos chineses despertaram subitamente para a ideia de que eram súditos conquistados por manchus estrangeiros. O fim do domínio manchu tornou-se uma prioridade central do novo nacionalismo chinês. Algo semelhante à nação, naturalmente, é um fenômeno antigo. Contudo, os estados pré-modernos, tanto na China quanto em outros lugares, eram frequentemente definidos mais por suas elites governantes do que por seus povos. Argumenta-se que o verdadeiro nacionalismo moderno teve origem na Inglaterra do século XVI, quando o povo passou a ser concebido como a fonte e última da soberania legítima. À medida que a difusão da tecnologia da impressão promoveu línguas nacionais cada vez mais padronizadas, o alto-alemão e o francês parisiense, por exemplo, ganharam prestígio sobre os dialetos locais como padrões nacionais. Começou a tomar forma entre o público leitor um novo sentimento de participação em uma comunidade nacional compartilhada. A primeira invocação no leste asiático desse conceito, originalmente europeu de nação, aparentemente ocorreu durante o movimento japonês pelos direitos populares na era Meiji, quando uma nova expressão japonesa de 2 caracteres, minzoku, significando aproximadamente clã do povo, foi criada para traduzir o termo national em expressões francesas como Assemblée nationale, neste caso ainda referindo-se claramente à soberania popular. No final do século XIX, contudo, essa palavra japonesa passou a ser usada mais frequentemente como aproximação do termo alemão Volk, indicando uma comunidade supostamente unida por laços linguísticos, culturais, históricos e outros compartilhados. Nações, nesse sentido, como povos possuidores de características supostamente distintivas e idealmente autogovernados, passaram a ser amplamente vistas como as divisões naturais da humanidade na Europa do século XIX, e a própria Alemanha tornou-se um exemplo clássico da construção do moderno Estado-nação. À medida que o Reino da Prússia se expandiu entre 1866 e 1871 para forjar a primeira Alemanha unificada. Como muitas outras traduções japonesas modernas de termos europeus, essa nova palavra para nação logo chegou à China, onde a mesma combinação de 2 caracteres, pronunciada minzu em mandarim, pôde ser importada e compreendida diretamente na forma escrita. Tanto no sentido político de soberania popular, quanto no sentido comunitário de Volk, essa nova ideia de nacionalismo exigia o fim, na China, do governo hereditário exercido por imperadores manchus não chineses. Como esse nacionalismo era originalmente uma ideia ocidental, na China, como em outros lugares, os primeiros nacionalistas tenderam a surgir entre pessoas profundamente expostas ao pensamento moderno ocidental. No caso chinês, de maneira apropriada, o primeiro grande revolucionário nacionalista também foi uma das figuras mais profundamente ocidentalizadas de toda a história chinesa, o Dr. Sun Yat-sen, 1806-1925. Sun Yat-sen era cantonês de nascimento, nascido, portanto, longe dos centros tradicionais da cultura e do poder chineses e falando um dialeto meridional local ininteligível, mas em 1879 foi enviado para juntar-se a um irmão mais velho no Havaí. No Havaí, Sun foi matriculado em um internato onde a língua de instrução era o inglês. Tornou-se fluente em inglês e também se converteu ao cristianismo. Concluiu sua educação formal em Hong Kong, com formação em medicina de estilo ocidental. Ao todo, Sun passou cerca de 13 anos como estudante ou protegido de missionários protestantes ocidentais e, até os 46 anos de idade, viveu a maior parte de sua vida fora da China. Inspirado por seu conhecimento íntimo do Ocidente moderno, Sun esperava criar na China um Estado-nação e uma república de estilo ocidental, tomando às vezes explicitamente os Estados Unidos como modelo. A Revolução de 1911. Sun Yat-sen organizou seu primeiro grupo revolucionário no Havaí em 1894. Em 1895, tentou seu primeiro levante revolucionário armado em Guangzhou. Isso ocorreu imediatamente após a derrota Qing na Guerra Sino-Japonesa, o que poderia ter representado uma oportunidade oportuna para derrubar a dinastia Qing, mas o levante foi adiado por 2 dias porque seus preparativos estavam incompletos, e nesse intervalo a polícia descobriu o complô. 48 conspiradores foram presos e 205 revólveres foram confiscados.
Sun Yat-sen escapou para Hong Kong britânica e depois seguiu para o Japão. Desde então até o sucesso final da Revolução Republicana, em 1911, Sun passou apenas uma única noite na China. Ele passou grande parte do tempo no exterior, especialmente no Japão, onde adotou o pseudônimo pelo qual ainda é mais conhecido entre falantes de língua chinesa, Sun Zhongshan, a pronúncia em mandarim do sobrenome japonês Nakayama. Sun também passou algum tempo no Vietnã colonial francês e foi particularmente ativo na arrecadação de fundos nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Em um episódio famoso, em 1896, Sun foi sequestrado e mantido prisioneiro na legação Qing em Londres. Felizmente, conseguiu contrabandear uma mensagem para um amigo britânico, que provocou um grande alvoroço na imprensa inglesa e forçou sua libertação. Esse incidente projetou Sun a certo grau de notoriedade internacional, mas a maioria dos chineses provavelmente ainda permanecia amplamente inconsciente de Sun e de seu movimento revolucionário até o início do século XX. Contudo, em Tóquio, Japão, em 1905, formou-se uma coalizão frouxa de grupos revolucionários chineses chamada Aliança Revolucionária, Tongmenghui, tendo Sun Yat-sen como figura central. Nos anos seguintes, essa aliança revolucionária patrocinou diversos levantes armados na China, todos fracassando de maneira desastrosa. À medida que a sucessão de derrotas se prolongava, os revolucionários passaram a demonstrar crescente fascínio por táticas terroristas, incluindo atentados à bomba e assassinatos. Em 9 de outubro de 1911, enquanto alguns revolucionários fabricavam bombas na sede de um grupo chamado Sociedade Avançar Juntos, localizada na concessão russa no conjunto de 3 cidades do médio rio Yangtze, conhecidas coletivamente como Wuhan, cinzas de um cigarro que estavam fumando caíram acidentalmente e detonaram uma das bombas. A polícia chegou e descobriu uma lista de membros entre os escombros, prendendo imediatamente dezenas de pessoas. 3 revolucionários foram executados logo na manhã seguinte, 10 de outubro, o que precipitou um motim não planejado na guarnição local do novo exército. As tropas amotinadas tomaram o controle do arsenal, o governador-geral Manchu fugiu e, em 11 de outubro, o presidente da Assembleia Provincial local reuniu-se com os rebeldes e declarou seu apoio. Esse foi o início da Revolução Republicana, ou nacionalista, na China. Ironicamente, os modernos novos exércitos de estilo ocidental, criados pela dinastia Qing para salvar o regime, acabaram fornecendo a força militar que o derrubou. As 4 primeiras províncias que se rebelaram foram todas lideradas por levantes do novo exército, e o apoio dessas tropas também foi decisivo na maioria das outras províncias que posteriormente aderiram à Revolução. Em pouco tempo, 15 províncias, concentradas principalmente no sul, haviam declarado independência em relação à dinastia Qing. Embora tenha havido combates localmente intensos, em cerca de um mês os confrontos chegaram ao impasse e negociações começaram em Xangai. O Dr. Sun Yat-sen, entretanto, estava no Colorado quando essa revolução não planejada eclodiu e leu sobre ela nas notícias enquanto viajava de trem de Denver para Kansas City. Sun acabou retornando dos Estados Unidos para a China, onde foi nomeado presidente provisório da nova república. Contudo, manteve esse título por apenas 45 dias, pois logo concordou em oferecer a presidência a outro homem, Yuan Shikai, 1859-1916. Yuan Shikai foi uma figura crucial na formação do principal exército moderno do norte da China, e sua capacidade de controlar essa força armada fez dele um personagem decisivo. Inicialmente, foi recrutado pela corte imperial em Pequim para tentar salvar a dinastia Qing, mas os revolucionários republicanos lhe apresentaram uma proposta alternativa atraente. Após negociações, Yuan mudou de lado e, em 12 de fevereiro de 1912, apenas 4 meses após o início da Revolução, o último imperador da China abdicou do trono. O ex-imperador, então com 5 anos de idade, recebeu tratamento favorável, incluindo um generoso subsídio governamental e permissão para continuar vivendo no antigo Palácio Imperial. Yuan Shikai tornou-se então o primeiro presidente oficial da nova República da China. 3 dias após a abdicação do último imperador, Sun Yat-sen visitou o túmulo do fundador da última dinastia etnicamente chinesa, a Ming, para anunciar a restauração do governo chinês após 3 séculos de subjugação sob os manchus estrangeiros. O Movimento 4 de Maio, Ciência e Democracia.
Não foi apenas o domínio Manchu que chegou abruptamente ao fim com a Revolução de 1912. Um sistema imperial que durara mais de 2000 anos também terminou definitivamente. Com ele, em sentidos importantes, também morreu a China tradicional. Até mesmo a língua escrita clássica chinesa foi rapidamente substituída por um vernáculo moderno, aproximadamente comparável à passagem do latim para o italiano. Em 1921, o Ministério da Educação passou a exigir que todos os livros didáticos do ensino primário fossem escritos no vernáculo. Construir um moderno Estado-nação chinês significava, paradoxalmente, rejeitar grande parte da tradição chinesa. Sun Yat-sen, por exemplo, insistiu na adoção imediata do calendário solar ocidental como a primeira reforma importante de nossa revolução bem-sucedida. A maioria dos homens chineses cortou imediatamente suas tranças impostas pelos manchus em 1912 e, em vez de retornar aos penteados chineses anteriores ao domínio manchu, adotou amplamente estilos de cabelo e vestimentas modernos influenciados pelo Ocidente. Contrariando o estereótipo popular de uma China fechada, isolacionista e profundamente tradicional, o país há muito participava intensamente do comércio mundial. E no final do século XIX, muitos chineses já demonstravam surpreendente receptividade às novidades. Aqueles que podiam pagar, especialmente nas grandes cidades costeiras, adotaram rapidamente novas tecnologias como ventiladores elétricos e fotografia, e até mesmo muitos camponeses rurais mais modestos acolheram lâmpadas modernas de querosene, bacias esmaltadas fabricadas por máquinas e espelhos baratos produzidos em massa. Embora esses espelhos modernos às vezes fossem colocados do lado de fora das portas para afastar tradicionais espíritos malignos. Em 1935, metade dos aldeões chineses utilizava regularmente querosene estrangeiro importado. O volume relativamente baixo de importações chinesas de produtos manufaturados do Ocidente deveu-se menos a uma recusa obstinada em aceitar novos produtos do que à rapidez com que substitutos produzidos localmente começaram a competir com os bens estrangeiros. Especialmente após a repressão da rebelião dos Boxers em 1901, mesmo em uma cidade do interior profundo como Changsha, querosene estrangeiro, relógios, vegetais e frutas enlatados provenientes da América e cerveja europeia estavam facilmente disponíveis. O primeiro filme exibido na China foi apresentado em 1897. A Imperatriz Viúva recebeu um automóvel, um Benz, em 1902, embora aparentemente nunca tenha andado nele, e o primeiro automóvel de propriedade privada chinesa pode ter surgido em 1909. Em 1911, a China adquiriu seus dois primeiros aviões. Tipicamente, um jornalista americano ficou desapontado ao chegar em 1925 ao perceber que sua primeira visão da China era um outdoor anunciando chicletes. Para muitos, a Revolução de 1911 representou uma rejeição abrangente de toda a antiga ordem. A declaração mais famosa dessa quase completa reversão de atitudes talvez seja uma passagem do conto experimental, um dos primeiros publicados no novo vernáculo, chamado Diário de um Louco, escrito em 1918 por Lu Xun, 1881-1936, o mais admirado homem de letras da China moderna. O personagem principal dessa história começa a ler as histórias da China apenas para descobrir que minha história não tem cronologia, e em cada página estão rabiscadas as palavras virtude e moralidade, isto é, valores confucionistas tradicionais. Como não consegui dormir, li atentamente metade da noite até começar a ver palavras entre as linhas. Todo o livro estando cheio de duas palavras: comer pessoas. Ou seja, ao contrário do dinâmico Ocidente moderno, a história pré-moderna da China não teria progresso, e toda a elevada retórica sobre virtude confucionista apenas ocultaria a realidade escondida de um canibalismo metafórico e de exploração. O que repentinamente passou a ser visto como os maus costumes da velha China foi denunciado, incluindo práticas como o enfaixamento dos pés, o vício em ópio, casamentos arranjados, a venda de servas femininas, a falta de higiene, cuspir em público e a superstição. Superstição, mixing, outra palavra nova na China, referia-se às religiões tradicionais chinesas, que muitos membros da elite educada chinesa, fossem cristãos ou não, passaram a considerar sinais constrangedores de atraso. De aproximadamente 1 milhão de templos existentes na China no início do século XX,
mais da metade havia sido fechada na década de 1930. O próprio confucionismo, além disso, passou a parecer o maior obstáculo à modernização. A ideia de progresso tornou a antiguidade obsoleta, e a tradição passou a ser amplamente desacreditada por ter deixado a China tão evidentemente fraca e empobrecida. Como resultado da Revolução Industrial em 1913, Europa e Estados Unidos juntos respondiam por 88,6% da produção manufatureira mundial, enquanto a participação chinesa havia sido reduzida a apenas 3,6%. A comprovada riqueza e o poder do Ocidente tornaram a ocidentalização atraente, especialmente para os jovens urbanos e instruídos, embora o Ocidente seja um conceito elástico e carregado de valores, mais do que uma realidade concreta, permanente e claramente definida. Enquanto ideia, ele foi inegavelmente poderoso. Houve um grau considerável de ocidentalização consciente, mas mesmo isso precisava ocorrer em termos chineses, adaptando-se aos gostos chineses e, para os patriotas chineses, servindo a nação chinesa. O resultado foi um padrão complexo de hibridização, uma mistura de antigo e novo, chinês e ocidental. Quando a British American Tobacco Company, por exemplo, transplantou diretamente para a China anúncios comerciais modernos americanos em 1902, a reação chinesa foi de perplexidade. Contudo, quando a mesma empresa instalou modernas prensas de impressão em Xangai em 1905 e passou a produzir publicidade moderna, criada por chineses e adaptada às sensibilidades chinesas, essa campanha publicitária modificada rapidamente alcançou todos os cantos da China com notável sucesso. Embora roupas e penteados genuinamente tradicionais tenham sido amplamente abandonados após 1912, na década de 1920 surgiu uma nova moda importante entre os homens chineses: o traje Sun Yat-sen, uma forma inicial do que mais tarde ficou conhecido como traje Mao. Esse vestuário foi adaptado de uniformes estudantis modernos e não representava nem tradição nem uma imitação servil do Ocidente, mas sim uma versão distintamente chinesa da modernidade. Embora o calendário solar ocidental tenha sido amplamente aceito, assim como a ideia estrangeira de uma semana de 7 dias, com um dia regular de descanso aos domingos, o antigo calendário lunar continuou simultaneamente a ser usado para a celebração de festividades como o Ano Novo. De modo significativo, sob a República, as datas passaram a ser calculadas não a partir do nascimento de Cristo, mas tomando a fundação da República da China em 1912 como o Ano 1. Também, de forma significativa, o maior surto de entusiasmo popular chinês pela ampla ocidentalização recebeu seu nome de protestos estudantis inicialmente anti-ocidentais, embora especialmente anti-japoneses, o Movimento 4 de Maio. A China havia participado ao lado dos aliados na Primeira Guerra Mundial, e talvez até 200 mil pessoas chinesas tenham trabalhado no exterior como contribuição chinesa ao esforço de guerra aliado. Como a China estivera do lado vencedor e, especialmente diante das inspiradoras evocações do ideal de autodeterminação nacional feitas pelo presidente americano Woodrow Wilson, estudantes chineses sentiram-se encorajados a esperar que as antigas concessões alemãs na China retornassem ao controle chinês após a guerra. Em vez disso, a base alemã em Shandong foi concedida ao Japão na Conferência de Paz de Versalhes em 1919. Quando a notícia chegou a Pequim em 4 de maio de 1919, muitos estudantes sentiram-se traídos, e vários milhares reuniram-se em Tiananmen, o antigo Portão da Paz Celestial, não a praça, que ainda não existia, para realizar protestos. O movimento 4 de Maio, iniciado com essas manifestações estudantis patrióticas em 1919, passou então a dar nome, de forma mais ampla, a toda uma era de entusiasmo pela nova cultura. Para a nova juventude da geração 4 de Maio, ciência e democracia tornaram-se o lema mais venerado. Alguns jovens chegaram até a desejar uma ocidentalização total. Foi um período de entusiasmo juvenil e descoberta de novas ideias. O educador americano John Dewey proferiu palestras para públicos entusiasmados na China entre 1919 e 1921. O renomado filósofo britânico Bertrand Russell foi convidado para a Universidade de Pequim em 1920. Centenas de novas revistas e periódicos começaram a ser publicados.
Um ataque modernizador contra todo o sistema patriarcal de valores confucionistas foi lançado em nome da liberdade e da igualdade, e as décadas de 1910 e 1920 tornaram-se a grande era do individualismo chinês, do feminismo e de outros ideais modernos ocidentais. No início do século XX, modernizadores em todo o leste asiático frequentemente olhavam para o Japão como um modelo bem-sucedido. Afinal, o Japão havia se livrado do sistema de portos de tratado e derrotado a Rússia em guerra até 1905. Em 1914, o Japão era um dos apenas 5 países do mundo autossuficientes na produção de locomotivas ferroviárias, um indicador-chave da industrialização inicial, juntamente com Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos. Por essa razão, bem como por conveniência, o maior número de estudantes chineses no exterior no início do século XX dirigiu-se ao Japão, cerca de 13 mil até 1906. Um número verdadeiramente impressionante de importantes revolucionários chineses iniciais passou algum tempo no Japão, incluindo tanto Sun Yat-sen quanto o futuro presidente da República da China, Chiang Kai-shek, em mandarim, Jieshi, 1807-1975, que treinou em uma academia militar japonesa entre 1908 e 1911. Na época da Primeira Guerra Mundial, contudo, o Japão já começava a ser visto com desconfiança por muitos chineses como um agressor imperialista, e, de todo modo, sempre servira principalmente como um filtro conveniente por meio do qual ideias modernas ocidentais eram transmitidas. Foi o Ocidente que inflamou a imaginação juvenil do movimento 4 de Maio. Em particular, o pensamento político da Revolução Francesa desfrutava de um prestígio quase inigualável entre jovens revolucionários e reformadores chineses. Shen Duxiu, 1879-1942, por exemplo, que pode ter estado na França entre 1907 e 1910, utilizou o francês, e não o inglês, para o título alternativo em língua ocidental da influente revista que fundou, La Jeunesse Nouvelle, Nova Juventude, ou Xinjiang em chinês, e para seu primeiro número em um artigo sobre os franceses e a civilização moderna. Shen Duxiu tornar-se-ia posteriormente o primeiro líder do Partido Comunista Chinês, quando este foi fundado em 1921. Um número surpreendente de líderes iniciais do movimento comunista chinês foi para a França, muitos ligados a um programa de trabalho e estudo desenvolvido durante a Primeira Guerra Mundial. A lista inclui Zhou Enlai, 1898-1976, que se tornou membro do Partido Comunista enquanto esteve na França entre 1920 e 1922, e que mais tarde serviu como primeiro-ministro da República Popular e foi o mais destacado colaborador de Mao Zedong. Deng Xiaoping, 1904-1997, que sucedeu Mao como líder da República Popular em 1978, esteve na França de 1920 a 1926, onde também ingressou no Partido Comunista. Li Lizan, 1899-1967, escolhido pela Comintern, abreviação de Internacional Comunista, sediada em Moscou, para liderar o Partido Comunista Chinês em um momento de crise após 1927, antes da ascensão de Mao Zedong ao poder. Esteve na França entre 1919 e 1921. Kai Hessen, 1809-1931, amigo próximo de Mao antes de sua execução em 1931, também esteve na França entre 1919 e 1921. Chen Yi, 1901-1972, futuro ministro das Relações Exteriores, permaneceu na França entre 1919 e 1921. De fato, durante a primeira década após a fundação da República Popular da China em 1949, quase um quarto da liderança superior havia estado na França nesse momento formativo, ao final da Primeira Guerra Mundial. Uma exceção foi Zhu De, 1886-1976, que ingressou no Partido Comunista na Alemanha, e não na França, em 1922. Zhu foi o primeiro comandante do Exército Vermelho Chinês e provavelmente o gênio militar mais responsável pelo desenvolvimento das bem-sucedidas táticas de guerra de guerrilha.
Entre os principais revolucionários chineses iniciais, tanto comunistas quanto nacionalistas, talvez tenha sido Mao Zedong, 1893-1976, quem mais se destacou pela falta de experiência cosmopolita. Mao nunca se tornou proficiente em qualquer língua estrangeira e jamais viajou para fora da China até tornar-se chefe de Estado, quando finalmente visitou Moscou em 1949. Como Mao acabou se tornando a figura suprema da Revolução Comunista Chinesa, sua falta de experiência internacional é significativa. Ainda assim, Mao formou-se em uma escola normal provincial de estilo moderno. Leu numerosas obras ocidentais em tradução chinesa e encontrava-se em Pequim no auge do movimento 4 de Maio. Em 1920, Mao já se autodenominava marxista. Leitores de língua inglesa podem considerar incrível que um dos principais resultados da primeira grande onda de ocidentalização na China tenha sido a ascensão do comunismo. O entusiasmo com que alguns jovens chineses educados abraçaram a ocidentalização foi alimentado, contudo, pela confiança de que ela representava um padrão universal de progresso humano e não algo exclusivamente europeu. Em nenhum lugar essas suposições universalistas foram articuladas de forma mais explícita ou mais rígida do que na sequência teórica marxista de estágios ou modos de produção pelos quais todas as sociedades supostamente avançariam. Entre eles incluía-se, de modo particularmente relevante, a transição do feudalismo para o capitalismo e depois do capitalismo para o comunismo em um futuro considerado inevitável. O comunismo era moderno, ocidental. Karl Marx, afinal, era alemão e realizou grande parte de seu trabalho na Inglaterra, ostensivamente científico, e o marxismo-leninismo também oferecia uma crítica contundente ao imperialismo das grandes potências, algo reconfortante para aqueles que se sentiam vitimizados ou ao menos humilhados por ele. Além disso, a organização comunista proporcionava um programa de ação rigidamente disciplinado, tornando mais eficaz do que outras ideologias ocidentais inicialmente mais atraentes, como o anarquismo, que, por definição, não era bem organizado. Os comunistas chineses estavam comprometidos com o objetivo de uma modernidade industrializada, socialista, e isso permaneceu verdadeiro mesmo depois que Mao Zedong, por necessidade tática, e de maneira bastante problemática para a teoria marxista, transferiu a base de sua revolução dos trabalhadores industriais urbanos, o proletariado, para os camponeses rurais. No momento da vitória comunista final, em 1949, a grande maioria dos membros do partido era de fato composta por camponeses. Ainda assim, o partido jamais endossou uma chamada mentalidade camponesa. Os camponeses eram vistos como talvez o segmento mais atrasado de um antigo regime, geralmente considerado atrasado e feudal, do qual a revolução deveria libertar a China e, sob a República Popular Comunista, chegaram até mesmo a ser tratados, segundo alguns observadores, como cidadãos de segunda classe. De todo modo, o interesse pelo comunismo na China permaneceu por muito tempo restrito a círculos intelectuais relativamente estreitos, e somente após a descida global ao vale sombrio da depressão econômica, do fascismo e da guerra durante as décadas de 1930 e 1940 é que o comunismo passou a ameaçar conquistar o poder na China. Ainda assim, apesar do genuíno entusiasmo juvenil chinês pelo individualismo, pela democracia e por outros ideais ocidentais durante a era do movimento 4 de Maio, existia também um sentimento predominante de preocupação com a evidente fraqueza e vulnerabilidade da China, bem como um desejo patriótico de regenerar a força nacional. Tanto nacionalistas quanto comunistas tendiam a enxergar a solução em termos de centralização política e unidade nacional. A lamentação mais famosa do revolucionário nacionalista Sun Yat-sen era que o povo chinês era como areia solta, e sua conclusão era que a China precisava mais de disciplina do que de liberdade. Tal disciplina e unidade pareciam especialmente cruciais porque, após o sucesso inicial da Revolução Republicana em 1912, a China mergulhou no período dos Senhores da Guerra. O país tornou-se um estado falido. A Era dos Senhores da Guerra, 1916-1928. No início do século XX, o autogoverno representativo parecia uma tendência irresistível que varria todo o planeta e um componente essencial da modernização. Após o sucesso da Revolução Republicana de 1912,
Eleições nacionais foram quase imediatamente programadas para uma Assembleia Constitucional planejada. Nesse primeiro experimento chinês com a democracia em nível nacional, cerca de 40 milhões de homens eram elegíveis para votar, plenamente um quinto de toda a população masculina adulta. As eleições transcorreram de maneira razoavelmente tranquila, e um partido político moderno organizado segundo modelos ocidentais, conhecido como Partido Nacionalista, Kuomintang em chinês, também grafado Kuomintang e abreviado como GMD ou KMT, emergiu como vencedor claro. O primeiro presidente da República, Yuan Shikai, que havia alcançado o cargo por meio de um acordo político e não pelas urnas, aparentemente ficou alarmado com o sucesso do Partido Nacionalista e é suspeito de envolvimento no assassinato do jovem e dinâmico líder do partido em 1913. O presidente Yuan ordenou a dissolução do Partido Nacionalista ainda naquele mesmo ano e, em 1914, dissolveu também o legislativo eleito. Em 1915, então, o presidente permitiu que fosse proclamado imperador. Contudo, manteve o título imperial por apenas 83 dias, pois até mesmo alguns de seus próprios oficiais pegaram em armas contra essa tentativa de restaurar o império, obrigando-o a abdicar. Em 1916, esse primeiro presidente morreu. Infelizmente, naquele momento, o processo constitucional já estava completamente falido. O governo central efetivo na China praticamente deixou de existir por cerca de 12 anos após 1916. Por mera conveniência diplomática, governos estrangeiros continuaram a tratar qualquer regime de senhor da guerra que controlasse Pequim como se fosse o governo legítimo da China. Mas, na prática, autoridades locais em diversos níveis tornaram-se independentes. Câmaras de comércio em algumas cidades, por exemplo, mantinham suas próprias forças armadas, construíam ferrovias e, às vezes, até conduziam negociações com governos estrangeiros. Xangai, a maior cidade da China, permaneceu substancialmente sob administração estrangeira. Como a polícia em cada uma das 3 jurisdições administrativas, o assentamento internacional, a concessão francesa e a cidade chinesa, não tinha autoridade nas outras duas, Xangai tornou-se particularmente propícia ao surgimento do crime organizado moderno, especialmente depois que a nova proibição do ópio, que havia sido legalizado em 1860 em 1919, abriu oportunidades para enormes lucros ilegais. A mais notória organização foi a Gangue Verde, liderada por Du Yuesheng, 1888-1951, conhecido como Orelhas Grandes. Du nascera do lado pobre do rio, em uma favela de Pudong, e começou a vida como ajudante de vendedor de frutas. Após ingressar em uma gangue ainda adolescente, desenvolveu um novo cartel criminoso para distribuir de forma mais eficiente os lucros ilegais e acabou tornando-se também uma figura proeminente em atividades públicas e filantrópicas legítimas. Entre outros cargos, Du tornou-se vice-presidente da Cruz Vermelha Chinesa, presidente do Conselho Municipal Chinês de Xangai e diretor da Bolsa de Valores de Xangai. Du foi talvez o exemplo mais emblemático dessas figuras sômbrias e coloridas que deram a Xangai anterior à Segunda Guerra Mundial sua reputação ambígua. No campo, também havia ampla atividade de banditismo mais tradicional. Em um episódio particularmente notório, em 1923, bandidos em Shandong descarrilaram um trem expresso e fizeram 20 ocidentais reféns, incluindo um membro da rica família americana Rockefeller. O incidente atraiu atenção internacional e foi resolvido concedendo aos bandidos cargos no exército chinês regular, com o líder do grupo tornando-se general de brigada. A linha que separava bandidos e soldados era, na verdade, frequentemente indistinta, e poucos dos exércitos chineses estavam sob controle central efetivo. Quando a dinastia Qing começou a modernizar suas forças armadas no final do século XIX, curiosamente não tentou criar um único exército nacional unificado. Após a Revolução, as forças armadas do início da era republicana permaneceram essencialmente como exércitos provinciais separados. Com o colapso de uma autoridade civil central claramente legítima após 1916, comandantes militares preencheram o vazio e tornaram-se forças localmente independentes, os chamados senhores da guerra. Entre esses diversos comandantes militares, talvez o mais bem-sucedido no conjunto tenha sido o senhor da guerra da Manchúria, Zhang Zuolin.
cerca de 1875.928. Jiang iniciara sua carreira como bandido e conquistou o controle da Manchúria no momento da Revolução Republicana de 1911 como um suposto lealista imperial da dinastia Qing. Após a queda dos Qing, passou a agir de forma independente e, em 1922, declarou abertamente a independência das 3 províncias manchurianas. Como a Manchúria estava então rapidamente caindo sob dominação japonesa, Jiang foi obrigado a coexistir com o crescente poder do Japão. Em 1928, pode ter havido até 50 conselheiros japoneses ligados ao exército chinês de Jiang na Manchúria. Contudo, Jiang também contava com alguns conselheiros ingleses, americanos, franceses e russos brancos. À sua maneira, além disso, Jiang era um patriota chinês e talvez até se visse como o grande unificador que reconstruiria a China. Em 1924, conquistou o controle de Pequim e logo fez da cidade seu quartel-general. Em 1928, foi assassinado por oficiais japoneses dissidentes. Enquanto isso, Sun Yat-sen havia sido forçado novamente ao exílio no Japão pelas ações autoritárias do primeiro presidente. Após a morte do presidente Yuan Shikai em 1917, Sun retornou à China e tentou estabelecer uma base regional em Guangzhou. Ali foi acompanhado por 130 membros do legislativo dissolvido e também pelo ministro da Marinha, que renunciou ao cargo e levou consigo 15 navios de guerra. Contudo, os senhores da guerra das regiões vizinhas mostraram-se intermitentemente hostis, e o esforço de Sun para restaurar a República e o Partido Nacionalista permaneceu frágil. Buscando ajuda estrangeira, um tema recorrente ao longo da carreira de Sun Yat-sen, ele descobriu que a única fonte disponível era a União Soviética. O aparente sucesso da Revolução de Outubro russa em 1917, a posição pública da recém-criada União Soviética de oposição declarada ao imperialismo e o fato de China e União Soviética compartilharem a mais longa fronteira terrestre do mundo, naturalmente voltaram a atenção chinesa para o norte. Embora Sun Yat-sen não tenha adotado o comunismo, em 1923 firmou um acordo formal com a União Soviética. Moscou concordou que a China ainda não estava pronta para o comunismo e comprometeu-se a apoiar a causa da Revolução Nacionalista, enquanto Sun permitiu que membros individuais do Partido Comunista Chinês também ingressassem no Partido Nacionalista. O jovem Mao Zedong, por exemplo, atuou como diretor do Departamento de Propaganda do Partido Nacionalista. Como a reunificação militar de uma China dividida entre exércitos rivais de senhores da guerra parecia agora necessária, decidiu-se criar um novo exército do Partido Nacionalista. Em 1924, foi fundada uma academia militar nacionalista, conhecida como Wangpu ou Whampoa. Moscou forneceu a maior parte dos recursos financeiros, e essa nova academia militar era única na China por incorporar instrução política além do treinamento militar. Seguindo o modelo do sistema soviético de comissários, representantes do Partido Nacionalista foram designados para o exército. O homem escolhido como primeiro comandante dessa academia militar foi enviado a Moscou por 3 meses de treinamento. Seu nome era Chiang Kai-shek. Em 1925, Sun Yat-sen morreu e logo foi sucedido como líder do Partido Nacionalista por Chiang Kai-shek. Agindo rapidamente, em 1926, Chiang lançou a Expedição do Norte para reunificar militarmente a China a partir da base nacionalista no extremo sul, em Guangzhou. Embora John Pratt, irmão do famoso ator de Hollywood Boris Karloff, tenha previsto em uma palestra no Imperial Defense College britânico em fevereiro de 1928 que a China talvez ainda permanecesse sem um governo central eficaz, talvez por 1 ou 2 gerações. No final de 1928, a Expedição do Norte de Chiang Kai-shek havia de fato conseguido reunificar a maior parte da China propriamente dita, até aproximadamente a linha da Grande Muralha. Após serem admitidos individualmente no Partido Nacionalista depois do Acordo de Cooperação de 1923, os comunistas chineses tornaram-se rapidamente ativos na organização trabalhista e política. Durante a Expedição do Norte, uma União Geral do Trabalho sob direção esquerdista chegou a assumir o controle da cidade de Xangai antes da chegada das tropas de Chiang Kai-shek.
Chiang, porém, mostrou-se insatisfeito com essa orientação esquerdista e, em abril de 1927, quando a expedição do Norte ainda estava apenas parcialmente concluída, rompeu subitamente com a esquerda, atacando organizações comunistas e trabalhistas. Talvez até 25 mil comunistas chineses tenham sido mortos nos primeiros meses após essa purga, e Chiang Kai-shek emergiu então como uma figura firmemente anticomunista. Assim, ao final de 1928, com a conclusão da Expedição do Norte, uma República da China reunificada foi restaurada, liderada por Chiang Kai-shek e por um partido nacionalista agora claramente anticomunista, a partir de uma nova capital em Nanjing. Na prática, porém, grande parte da China ainda permanecia fora do controle efetivo do governo central, e a República restaurada foi reconfigurada como um estado de partido único. Sun Yat-sen originalmente havia previsto um processo em 3 etapas, começando com a reunificação militar da China, seguido por um breve período de tutela do Partido Nacionalista para preparar o povo para o autogoverno representativo e, por fim, uma transição para a democracia. Contudo, a formação de partidos de oposição foi proibida após 1928 e a República entrou em um prolongado período de domínio do Partido Nacionalista. Embora a proibição inicialmente devesse durar apenas 6 anos, a formação de partidos políticos de oposição na República da China só voltaria a ser legalizada em 1987, já então na ilha de Taiwan, onde finalmente se alcançou uma democracia multipartidária genuína. Apesar da purga dos comunistas por Chiang Kai-shek em 1927 e de sua guinada política à direita, isso não significou imediatamente o fim completo do espírito do movimento 4 de maio. O Partido Nacionalista ainda se apresentava como um partido revolucionário modernizador, e documentos oficiais do novo governo de Chiang Kai-shek continuavam a ostentar o selo: a revolução ainda não está concluída. A Coreia sob domínio japonês, 1905-1945. O imperador e antigo rei da Coreia conseguiu manter temporariamente a independência coreana ao equilibrar os interesses russos contra o Japão. Mas qualquer margem adicional de manobra desapareceu repentinamente, depois que o Japão derrotou a Rússia na Guerra de 1905. Do ponto de vista japonês, a Península Coreana, que se estendia até apenas 80 quilômetros das costas do Japão, como um punhal apontado para o coração do Japão, segundo uma imagem ameaçadora, era compreensivelmente percebida como estrategicamente vital. Os chineses haviam sido expulsos da Coreia após a Guerra Sino-Japonesa de 1895, mas nesse intervalo, os russos começaram a construir a Ferrovia Transiberiana em 1891 e adquiriram uma base naval em Port Arthur, na extremidade da península de Liaodong, no sul da Manchúria, em 1898. Para se opor a esse avanço do poder russo, em vez de desmobilizar após a Guerra Sino-Japonesa, o orçamento japonês de 1896 previu, na verdade, a duplicação do tamanho das forças armadas. Os principais interesses da Rússia estavam na Manchúria, enquanto os do Japão estavam na Coreia, mas nenhuma das potências estava disposta a renunciar às suas ambições mais amplas para alcançar um acordo. Em parte para contrabalançar a ameaça russa, o Japão firmou em 1902 uma aliança formal com o principal rival imperial global da Rússia, a Grã-Bretanha. Segundo os termos desse tratado anglo-japonês, ambos os países comprometeram-se a auxiliar o outro caso entrasse em guerra contra mais de um adversário. Isso deu ao Japão maior liberdade para confrontar a Rússia na Coreia. As negociações com a Rússia foram interrompidas em 6 de fevereiro de 1904 e a guerra foi declarada 4 dias depois. As hostilidades começaram um dia antes da declaração formal, com um ataque noturno surpresa japonês contra a base naval de Port Arthur, durante o qual 2 encouraçados russos e um cruzador foram atingidos por torpedos. A Rússia era uma grande potência mundial, com recursos potenciais muito superiores aos do pequeno Japão recém-industrializado, e embora os japoneses tenham obtido algumas vitórias iniciais no campo de batalha, nenhuma foi decisiva. O custo da guerra para o Japão foi enorme, tanto em vidas perdidas, 81.455 mortos japoneses, quanto no endividamento crescente necessário para financiá-la.
A Rússia, por outro lado, era grande o suficiente para suportar pesadas perdas e continuar lutando. O alto comando japonês tornou-se, portanto, ansioso para negociar rapidamente o fim da guerra, e a oportunidade surgiu após uma esmagadora vitória naval japonesa em Tsushima, em 27 de maio de 1905. A frota russa do Báltico, composta por 11 encouraçados, havia navegado metade do mundo para reforçar as forças russas no Pacífico, mas foi interceptada perto de Tsushima, uma ilha situada entre a Coreia e o Japão, por uma frota japonesa de 5 encouraçados. Os japoneses executaram a clássica manobra naval conhecida como cruzar o T, atravessando a frente da linha de batalha inimiga e permitindo que todos os grandes canhões japoneses disparassem salvas laterais contra os navios russos que avançavam, enquanto os russos só podiam usar seus canhões dianteiros. Em apenas 45 minutos de combate, a frota russa foi aniquilada, enquanto os japoneses sofreram perdas mínimas. O Japão estava então em posição de solicitar ao presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que mediasse negociações, e a guerra foi encerrada pelo Tratado de Portsmouth, em setembro de 1905. Como resultado do conflito, a Rússia cedeu suas concessões no sul da Manchúria ao Japão e renunciou aos interesses russos na Coreia. Mas sua posição de negociação ainda era suficientemente forte para evitar o pagamento de indenizações de guerra ao Japão. Assim, embora o Japão tivesse vencido a guerra, muitos japoneses sentiram profunda decepção e graves tumultos eclodiram, especialmente no Parque Hibiya, em Tóquio. Relatos indicam que a maioria das cabines policiais da cidade foi destruída, tropas tiveram de ser mobilizadas, a lei marcial foi declarada e cerca de 2.000 manifestantes japoneses foram presos. Enquanto isso, no início da guerra, o governo coreano tentara permanecer neutro, mas tropas japonesas ocuparam Seul e os coreanos foram obrigados a aceitar conselheiros recomendados pelo Japão, com poder para aprovar decisões do gabinete coreano. Após a guerra, em 1905, a Coreia foi reduzida a um protetorado formal japonês. O oligarca da era Meiji Ito Hirobumi, arquiteto da Constituição Meiji e primeiro-ministro inaugural do Japão, foi nomeado primeiro residente-geral japonês na Coreia. Contudo, o imperador Kojong aceitara o protetorado japonês apenas sob coerção, se é que o aceitara, e em 1906 e 1907 apelou publicamente por apoio internacional contra o Japão, especialmente por meio de uma missão enviada à Conferência de Paz em Haia, nos Países Baixos. A dominação japonesa tornara-se, entretanto, irreversível, e em 1907 o imperador Kojong abdicou em favor de seu filho. A partir desse momento, todas as leis, decisões importantes e nomeações de altos funcionários passaram a exigir a aprovação do residente-geral japonês. O exército coreano foi dissolvido e muitos ex-soldados coreanos juntaram-se a guerrilhas anti-japonesas no campo. Segundo contagem japonesa, entre 1907 e 1910, ocorreram 2.819 confrontos armados com guerrilheiros coreanos, e em 1907, uma força guerrilheira particularmente grande chegou em um ataque coordenado contra a sede da residência geral japonesa, a avançar até cerca de 13 quilômetros de Seul. O moderno exército japonês era poderoso demais para que guerrilhas desorganizadas pudessem derrotá-lo, e, enquanto isso, a presença japonesa na Coreia expandia-se rapidamente, multiplicando-se por 10 entre 1900 e 1910. Na cidade portuária meridional de Pusan, metade da população tornou-se japonesa, e grande parte da cidade foi construída por japoneses. Nos anos seguintes ao estabelecimento do protetorado, a Residência Geral Japonesa financiou seu programa de criação de infraestrutura moderna, bancos e estradas na Coreia, por meio de empréstimos japoneses ao governo coreano, o que colocou os coreanos profundamente endividados com o Japão. Em parte sob o pretexto dessas dívidas não pagas, e após o assassinato de Ito Hirobumi por um nacionalista coreano em 1909, o Japão anexou abertamente a Coreia como colônia formal em 1910. No início do século XX, no auge do chamado Novo Imperialismo, grande parte do mundo havia sido reduzida ao status colonial. A colônia japonesa na Coreia foi excepcional, ainda assim, devido ao número extremamente elevado de colonos japoneses residentes e ao alto grau de intrusão do regime colonial.
Na década de 1930, havia aproximadamente um policial para cada 400 coreanos, e o número de colonos japoneses na Coreia era mais de 20 vezes maior que o número de colonos franceses no Vietnã. O domínio japonês foi inicialmente extremamente repressivo. Após a anexação, todos os governadores gerais japoneses da Coreia eram generais ativos do Exército Imperial, com uma única exceção, um almirante aposentado da Marinha. Entre 1910 e 1920, nenhum jornal pertencente a coreanos foi permitido, e todas as reuniões políticas e assembleias públicas coreanas foram proibidas. A política econômica colonial também concentrou-se inicialmente na exploração de matérias-primas e da agricultura, sem grande incentivo ao desenvolvimento de negócios modernos, especialmente quando não pertenciam a japoneses. Em 1º de março de 1919, o ressentimento coreano explodiu em protestos de massa. Inspiradas pelos ideais wilsonianos de autodeterminação nacional e coordenadas com o funeral iminente do ex-imperador Kojong, manifestações que chegaram a envolver até 1 milhão de coreanos começaram com a leitura de uma declaração de independência coreana. Embora essas manifestações tenham sido brutalmente reprimidas, o regime colonial japonês adotou posteriormente uma abordagem um pouco mais branda, introduzindo reformas que trataram os coreanos com menor severidade. A abertura de novos negócios deixou de exigir autorização governamental, e o governo japonês passou inclusive a conceder subsídios a certas empresas coreanas. A polícia militar foi substituída por agentes civis que já não portavam espadas rotineiramente. A censura foi relaxada e a publicação de jornais e revistas em língua coreana floresceu. Observou-se, contudo, que, mesmo com o abrandamento da aparência externa da polícia, seu efetivo também aumentou. Paradoxalmente, a colonização japonesa da Coreia promoveu, em certos aspectos, a modernização e até a ocidentalização. Embora a economia comercial não agrícola da Coreia tivesse sido consideravelmente menos desenvolvida do que a da China ou do Japão no século XIX, ao final do período colonial, em 1945, a Coreia encontrava-se mais industrializada do que qualquer outra parte do leste asiático, exceto o próprio Japão. A moderna cultura de consumo de estilo ocidental também chegou à Coreia, juntamente com o domínio japonês. Cinema, discos fonográficos, rádio, publicidade comercial, revistas, lojas de departamento e modas modernas de vestuário ocidental apareceram nas principais cidades coreanas durante o período do domínio japonês. A modernização coreana seguiu, assim, uma trajetória complexa, combinando simultaneamente japonização, ocidentalização e o amadurecimento de um novo sentimento de nacionalismo coreano. Desde o início do século XX, com o auxílio de uma imprensa moderna em língua coreana. Lembrando que até o final do século XIX, grande parte da escrita erudita coreana ainda utilizava o chinês clássico, uma consciência nacional coreana vinha se formando. A mesma nova palavra de 2 caracteres para nação, utilizada no Japão e na China, pronunciada minjok em coreano, foi adotada, e a história coreana passou a ser concebida como a história de um volk coreano, ou povo. Em 1921, foi fundada a Sociedade de Pesquisa da Língua Coreana, destinada a promover e padronizar regras gramaticais e ortográficas do Hangul e a compilar um pioneiro dicionário em língua coreana. Em um exemplo da complexidade dos impulsos modernizadores, o subsídio do governo colonial japonês à radiodifusão na Coreia também contribuiu significativamente para difundir o dialeto de Seul como pronúncia padrão da língua nacional coreana. Apesar de alguma tolerância inicial em relação a essa atividade linguística pioneira, a promoção da língua coreana passou posteriormente a ser vista como subversiva em relação ao objetivo japonês de assimilação, e durante a Segunda Guerra Mundial, muitos linguistas coreanos foram presos. Desde cedo, grande parte do movimento nacionalista coreano foi empurrada para o exílio no exterior. O futuro presidente da República da Coreia, Syngman Rhee, e Syngman, 1805-1965, por exemplo, entrou em exílio após 1904. Alguns anos depois, fundou no Havaí a Associação Nacional Coreana. Dentro da Coreia, o regime colonial japonês favorecia a assimilação. Já em 1910, a língua japonesa foi oficialmente designada como a língua nacional da Coreia,
Os japoneses consideravam os coreanos racial e culturalmente semelhantes a si próprios e, portanto, potencialmente membros dos mesmos povos imperiais. Ao mesmo tempo, porém, em uma contradição fatal, também imaginavam estereotipadamente os coreanos como atrasados e subdesenvolvidos. Assim, os coreanos permaneceram sem representação no parlamento japonês, o casamento entre japoneses e coreanos era desencorajado e muitos japoneses continuaram a tratá-los com uma condescendência ofensiva. Apesar da política oficial de assimilação, a etnia coreana continuou sendo especificada nos documentos de identidade. A tentativa de integrar plenamente a Coreia ao Império Japonês começou a acelerar após a incorporação da Manchúria ao Bloco do Iene, liderado pelo Japão em 1931, intensificando-se ainda mais após o início da Guerra Sino-Japonesa em 1937. A partir de 1935, o culto em santuários shintoístas de estilo japonês tornou-se obrigatório, algo particularmente ofensivo para o grande número de cristãos monoteístas coreanos. Em 1939, todos os coreanos foram obrigados a adotar nomes de estilo japonês. A maioria o fez oficialmente, embora seja duvidoso quantos realmente passaram a se identificar com esses novos nomes. Entre 1937 e 1939, o uso da língua coreana foi progressivamente proibido em etapas sucessivas. Primeiro no governo, depois nas escolas públicas e, por fim, na imprensa privada. Apesar de toda essa assimilação forçada, estima-se que ainda em 1942, apenas cerca de 20% da população coreana fosse capaz de compreender efetivamente o idioma japonês. A integração crescente ao Império Japonês trouxe rápida industrialização e modernização econômica. Embora alguns negócios coreanos tenham se beneficiado, essa industrialização foi dominada pelos japoneses e conduzida principalmente pelo Estado japonês com objetivos estratégicos militares. Após 1937, a mobilização industrial passou a incluir o recrutamento compulsório de trabalhadores coreanos. Em paralelo negativo a essa rápida industrialização, observou-se também uma queda significativa no consumo per capita de arroz na Coreia, pois grande parte da produção passou a ser exportada para o Japão, enquanto a produtividade agrícola coreana pouco melhorou. A partir de 1943, coreanos puderam ser convocados para o exército imperial japonês em tempo de guerra. De forma particularmente infame, mais de 100.000 mulheres coreanas foram pressionadas a tornar-se mulheres de conforto, fornecendo serviços sexuais às forças militares japonesas. A combinação de industrialização acelerada e mobilização forçada para o esforço de guerra japonês durante a Segunda Guerra Mundial provocou enormes deslocamentos em uma sociedade coreana que anteriormente fora predominantemente agrária e relativamente estável. Ao final da guerra, talvez 20% de toda a população coreana tivesse sido deslocada de sua província natal ou mesmo para fora da Coreia, muitos sendo enviados para a Manchúria ou para as ilhas japonesas. Em meio ao rápido agravamento da situação militar japonesa nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, todo esse deslocamento populacional, as privações e a assimilação forçada de um povo orgulhoso, simultaneamente submetido à discriminação contínua, plantaram sementes profundas de ressentimento anti-japonês duradouro na Coreia. Japão. A democracia Taisho. Elementos explicitamente ocidentais começaram a tornar-se moda no Japão desde o início da era Meiji. Por exemplo, a leitura e escrita em linhas horizontais da esquerda para a direita, ao estilo ocidental, em oposição às tradicionais colunas verticais do leste asiático escritas da direita para a esquerda, foram introduzidas durante o período Meiji, embora a prática permaneça inconsistente até hoje. Cadeiras começaram a ser utilizadas em edifícios governamentais já em 1871, embora em casa muitos japoneses ainda hoje se sentem e também dormem confortavelmente sobre pisos cobertos por tatames. E a moderna loja de departamentos, acompanhada de publicidade comercial, já existia no Japão no início do século XX. O beisebol foi introduzido no início da era Meiji, e o primeiro jogo internacional pode ter ocorrido em 1896, quando uma equipe escolar japonesa derrotou um time americano. A cerveja foi introduzida da Europa muito cedo no período Meiji, embora até a Segunda Guerra Mundial permanecesse um produto conscientemente associado ao estilo ocidental, especialmente alemão, de consumo no Japão.
O serviço militar no continente no início do século XX apresentou a muitos soldados japoneses alimentos de estilo mais ocidental, incluindo carne bovina, como no sukiyaki, raramente consumida no Japão pré-moderno. O curry com arroz, em estilo pseudo-indiano, popularizou-se durante a Primeira Guerra Mundial e acabou tornando-se um prato básico japonês. O hoje onipresente tonkatsu, costeleta de porco empanada, entrou na dieta nacional japonesa pouco depois. Apesar da adoção precoce de alguns desses elementos, a vida cotidiana da maioria dos japoneses só começou a mudar de forma significativa durante o período da Primeira Guerra Mundial. Houve também, além disso, uma espécie de reação nacionalista ao entusiasmo inicial da era Meiji pela ocidentalização, a partir de aproximadamente 1887. O interesse pela arte tradicional japonesa, literatura, história e moral confucionista foi revitalizado, e a ideia de uma duradoura política nacional japonesa, Kokutai, intimamente associada a uma linhagem imperial antiga, supostamente ininterrupta e divina, passou a ser promovida de maneira por vezes enfática. Ainda assim, embora existissem correntes contrárias, no Japão, assim como na China, a primeira grande onda de ocidentalização atingiu seu auge, sobretudo nas décadas de 1910 e 1920. Foi também aproximadamente nesse período que a economia industrial moderna japonesa finalmente amadureceu. Uma enorme siderúrgica estatal havia sido inaugurada em Yawata, no norte de Kyushu, em 1901, mas durante sua primeira década de funcionamento sofreu pesadas perdas financeiras, e ainda em 1914, o Japão produzia apenas cerca de um terço de suas próprias necessidades domésticas de aço. Até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o governo japonês continuava a fornecer entre 30% e 40% de todo o investimento de capital no setor moderno da economia. O início da guerra, porém, não apenas trouxe encomendas militares às fábricas japonesas, como também provocou a retirada de grande parte da concorrência europeia e americana, abrindo novos mercados asiáticos e africanos para o Japão. As exportações japonesas triplicaram em 4 anos, e durante os anos de guerra, 1914 e 1918, o produto nacional bruto do país cresceu 9% ao ano. O número de operários industriais japoneses dobrou durante a guerra, mas isso também provocou escassez de mão de obra e aumento dos preços, pressionando aqueles que viviam de rendas fixas. Os preços dos alimentos triplicaram durante a Primeira Guerra Mundial, e o aumento do custo de vida desencadeou grandes revoltas do arroz em 1918. Mais de 1 milhão de pessoas participaram, houve 25 mil prisões e o primeiro-ministro foi obrigado a renunciar. O fim da guerra trouxe o retorno da concorrência europeia e americana e uma recessão pós-guerra. O mercado de ações japonês entrou em colapso em 1920 e muitas empresas faliram. A queda acentuada dos preços dos produtos agrícolas levou a uma pobreza rural profunda e persistente, contribuindo para um crescente abismo entre os estilos de vida dos dois Japões, o urbano e o rural. As condições de trabalho em muitas das novas fábricas também eram frequentemente duras. O desenvolvimento da indústria têxtil japonesa, por exemplo, dependia fortemente de mão de obra barata, e a grande maioria dos trabalhadores era feminina. Normalmente empregada de forma temporária e submetida a jornadas de 12 horas sob condições frequentemente severas. Em 1923, o grande terremoto de Kanto atingiu a região de Tóquio, destruindo 500 mil de casas e causando 105 mil mortes. Um pânico bancário em 1927 levou à retirada de cerca de 11% de todos os depósitos. Grandes instituições bancárias faliram, incluindo o próprio Banco da Casa Imperial. 32 bancos fecharam as portas. Assim, a década de 1920 foi marcada por crises econômicas repetidas. Ainda assim, apesar disso, a taxa geral de crescimento econômico real do Japão entre 1913 e 1938 foi mais de 3 vezes superior à dos Estados Unidos. Um limiar crítico no processo de industrialização parece ter sido ultrapassado, e certos desenvolvimentos desse período já são considerados prenúncios do espetacular milagre econômico japonês do pós-Segunda Guerra Mundial. Não apenas a economia industrial amadureceu,
mas também a democracia parlamentar alcançou maturidade após a Primeira Guerra Mundial, à medida que o governo exercido por oligarcas não eleitos foi finalmente substituído por um sistema político regular baseado em partidos parlamentares. O imperador Meiji morreu em 1912, e o período de reinado de seu sucessor, o imperador Taisho, reinou de 1912 a 1926, ficou conhecido como uma era de relativa liberalização chamada Democracia Taisho. Entre 1918 e 1932, o primeiro-ministro normalmente era o líder de um dos partidos políticos eleitos para a Dieta. E em 1925, todos os homens japoneses com 25 anos ou mais receberam o direito ao voto, o sufrágio universal masculino adulto. O antigo ideal do período Meiji de um governo transcendente, isto é, uma administração supostamente acima da política partidária, entrou em colapso no início do século XX, à medida que sucessivos gabinetes passaram a depender do apoio de políticos no legislativo. Após 1905, nenhum primeiro-ministro conseguiu governar inteiramente sem apoio partidário. Enquanto isso, o estadista veterano Ito Hirobumi havia se unido à principal facção da Dieta para formar seu próprio partido político em 1900, o Seijukai. As revoltas do arroz de 1918 foram as maiores perturbações sociais já registradas na história japonesa e levaram à queda do governo então em exercício. Nesse momento de crise, os oligarcas remanescentes da era Meiji, atuando em nome do imperador, recorreram ao então presidente do partido Seijukai Harakei, também conhecido como Harata Takashi, 1856-1921, para formar o primeiro governo partidário da história japonesa, em setembro de 1918. Embora Hara tivesse origem samurai, ele havia renunciado a esse status e recusado um título de nobreza, sendo assim considerado o primeiro plebeu a servir como primeiro-ministro do Japão. Em 1921, Hara foi assassinado a facadas em uma estação ferroviária de Tóquio por um homem indignado com as limitações navais acordadas na Conferência de Washington naquele mesmo ano. Após sua morte, seguiram-se 4 administrações breves em rápida sucessão, 3 delas não partidárias, mas em 1924, outro político partidário tornou-se primeiro-ministro, e isso passou a ser a norma até o início de uma nova era de militarismo na década de 1930. A democracia Taisho atingiu então seu auge. Os gastos militares foram reduzidos em 1924 e 4 divisões foram retiradas do exército. Em março de 1925, o movimento em direção à democracia culminou na implementação do sufrágio universal masculino adulto. Embora o imperador Taisho tenha morrido em 1926, encerrando tecnicamente a era Taisho, seu sucessor, o imperador Showa, o antigo príncipe regente Hirohito, 1901-1989, reinou de 1925 a 1989, havia visitado a Europa e possuía reputação de interesses de estilo ocidental, como golfe e biologia marinha. Assim como na China contemporânea, a década de 1920 foi no Japão uma era de modernidade e frequentemente de modas conscientemente inspiradas no Ocidente. Grandes lojas de departamento de vários andares, com pisos sólidos em estilo ocidental, de modo que já não era necessário seguir o costume de tirar os sapatos à entrada, e oferecendo produtos modernos, como os cosméticos Shiseido, tornaram-se locais de entretenimento além de comércio. Luzes de neon iluminavam as ruas das principais cidades à noite, e a primeira linha de metrô de Tóquio começou a operar em 1927. Filmes já eram exibidos no Japão desde a década de 1890, mas o cinema floresceu especialmente nos anos 1920. Mulheres japonesas passaram a modelar seus penteados à semelhança de estrelas internacionais do cinema como Gloria Swanson e Greta Garbo. Algumas estações experimentais de rádio já transmitiam desde 1922, e a estação de radiodifusão de Tóquio iniciou suas operações em 1925. Histórias em quadrinhos narrativas em painéis começaram a ser publicadas na década de 1920, precursoras do atual e onipresente mangá. Em um nível cultural mais deliberadamente elevado, a arte de vanguarda em estilo ocidental também encontrou espaço.
Havia um enorme público leitor, tanto para obras sérias quanto para entretenimento leve. No início da Primeira Guerra Mundial, o Japão publicava o dobro de títulos de livros diferentes em comparação com os Estados Unidos. Hoje, o Japão talvez possua o maior público per capita do mundo para o jazz, estilo musical tipicamente americano. E já nos anos 1920, músicos japoneses executavam conscientemente no estilo das lendas do jazz americano. Embora mais tarde, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, tenha havido tentativas de criar um jazz nativo japonês. O individualismo estava em voga no Japão da década de 1920, e o feminismo também ganhou raízes nesse período com a fundação da Associação da Nova Mulher em 1920 e o início de um movimento pelo sufrágio feminino. A década ficou popularmente conhecida como a Era dos Garotos Modernos e das Garotas Modernas. A súbita guinada rumo ao militarismo e ao ultranacionalismo que emergiu na década de 1930 pode, portanto, parecer surpreendente. Essa mudança dramática foi impulsionada em grande parte pelo início da Grande Depressão e por outras tendências e condições globais. Contudo, como já observado, havia ocorrido anteriormente uma reação nacionalista no final das décadas de 1880 e 1890. Grande parte da população rural japonesa fora excluída da intensa modernização urbana e ocidentalização dos anos 1920. Considerações estratégicas militares sempre haviam sido prioritárias desde o início da restauração Meiji, e ambições imperialistas expansionistas no exterior também constituíam um tema recorrente. Mesmo no auge da democracia Taisho existiam fortes correntes contrárias. No exato momento em que o direito de voto era estendido a todos os homens adultos, por exemplo, uma nova lei de preservação da paz de 1925 tornou ilegal defender qualquer alteração da política nacional japonesa centrada no imperador. Kokutai, considerada quase mística, ou a abolição da propriedade privada. Batidas policiais realizadas à meia-noite em 15 de março de 1928, provocadas por avanços eleitorais da esquerda no mês anterior, levaram à prisão de cerca de 1.600 pessoas suspeitas de comunismo. Nesse mesmo ano, 5 professores foram demitidos de universidades imperiais por suspeita de abrigarem pensamentos perigosos. Em 1924, justamente quando o governo partidário se estabilizava no Japão, o Congresso dos Estados Unidos aprovou legislação que impedia a imigração de pessoas inelegíveis à cidadania americana, categoria que naquele momento incluía explicitamente todos os japoneses. Isso foi profundamente ofensivo para muitos japoneses, inclusive para alguns dos que mais admiravam os ideais ocidentais. Muitos membros do exército, especialmente provenientes de aldeias rurais empobrecidas, já haviam começado na década de 1920 a considerar a necessidade de um golpe militar que devolvesse poder e riqueza dos supostamente corruptos capitalistas e políticos partidários ao imperador, em uma chamada Restauração Showa. Os meios de comunicação de massa modernos que amadureceram nos anos 1920 poderiam, além disso, ser utilizados tanto para mobilizar sentimentos patrióticos ultranacionalistas quanto para promover a democracia liberal. A crise bancária de 1927 derrubou o gabinete governamental e um general aposentado do exército, de orientação conservadora, tornou-se primeiro-ministro. Considerando a expedição do norte de Chiang Kai-shek como uma ameaça aos interesses japoneses no continente, seu governo interveio militarmente 3 vezes na China entre 1927 e 1928 para proteger interesses japoneses e impedir que a Manchúria fosse incorporada à República da China reunificada. Para estimular a economia, esse primeiro-ministro também aumentou os gastos militares. Ainda assim, esse ex-militar conservador era também líder de partido e político partidário. Em 1928, seu governo assinou o Pacto Kellogg-Briand, que buscava renunciar formalmente à guerra como instrumento de política nacional. Também em 1928, porém, o senhor da guerra manchu Zhang Zuolin foi morto quando seu vagão ferroviário foi explodido por oficiais do exército japonês, agindo sem o conhecimento do governo central em Tóquio, que aparentemente esperavam criar um incidente que servisse de pretexto para a tomada japonesa da Manchúria. O primeiro-ministro japonês ficou indignado com essas ações e decidiu levar os responsáveis a um tribunal militar.
O exército, entretanto, recusou-se a cooperar e, como resultado, o primeiro-ministro foi forçado a renunciar em 1929. Ironicamente, isso trouxe um retorno temporário a políticas mais liberais sob a administração seguinte, em 1929, a primeira no Japão a apoiar o sufrágio feminino. Chegou a ser elaborado um projeto para permitir que mulheres votassem em eleições locais, embora não tenha se tornado lei. Contudo, esse novo primeiro-ministro foi fatalmente assassinado em 1930 por um nacionalista indignado em razão da aceitação governamental de um acordo de limitação de armamentos firmado na Conferência Naval de Londres. O clima político no Japão tornava-se repentinamente muito tenso. Com o início da Grande Depressão Global, a bem-sucedida tomada do sul da Manchúria pelo exército japonês em 1931, após mais uma explosão encenada, e depois de mais um breve e ineficaz gabinete liberal, assumiu em 1931 um novo primeiro-ministro mais conservador, Inukai Tsuyoshi, 1855-1932. Ele permaneceu no cargo apenas 5 meses antes de também ser assassinado, desta vez por oficiais da Marinha e do Exército japoneses. Após sua morte, não haveria mais primeiros-ministros oriundos de partidos políticos. O Japão iniciara sua descida ao vale sômbrio do militarismo e da guerra. Nossos antepassados, os gauleses, a Indochina francesa colonial. O impulso missionário cristão francês do século XIX, no Vietnã, pode ter sido parcialmente eclipsado por ambições imperiais e comerciais pragmáticas, mas, no final do século XIX, a França passou também a ser cada vez mais motivada por uma forma secular de fé missionária em sua missão civilizadora, Mission Civilisatrice, destinada a levar os benefícios da civilização moderna a terras consideradas atrasadas. Embora hoje tais convicções sejam fáceis de ridicularizar, um subproduto irônico do sistema educacional sob a administração colonial francesa é que gerações de crianças vietnamitas e africanas também cresceram recitando a frase "nossos antepassados, os gauleses", por exemplo. Elas frequentemente eram, sem dúvidas, sinceras, e as ideias de progresso não eram inteiramente ilusórias. A década de 1920 trouxe um aumento acelerado dos investimentos franceses no Vietnã, e assim como na China e no Japão contemporâneos, esse foi um período de auge da modernização e da ocidentalização no país, trazendo desde filmes de Hollywood até o marxismo. A formatura de um dos 3 primeiros estudantes vietnamitas do moderno Colégio de Direito de Hanoi, em 1924, foi celebrada, por exemplo, com uma banda tocando a Marselhesa. Os anos entre as duas guerras mundiais produziram profundas mudanças na consciência vietnamita, sendo o final da década de 1921 período de intensa efervescência intelectual. Durante esses anos foram publicadas biografias vietnamitas completas de Sun Yat-sen, Cristóvão Colombo, Abraham Lincoln, Vladimir Lenin, Jean-Jacques Rousseau e outras figuras históricas mundiais, além de numerosas personalidades vietnamitas. Em 1937, havia cerca de 39 mil europeus vivendo nas regiões vietnamitas da Indochina colonial, em meio a uma população total de aproximadamente 19 milhões, e 1.556 vietnamitas estudavam na própria França em 1930, embora após 1930 as autoridades coloniais, temendo radicalização, tenham passado a limitar as oportunidades educacionais para vietnamitas na França. A geração mais velha havia legado à juventude vietnamita um respeito confucionista tradicional pelo aprendizado, confiança na perfectibilidade humana e um profundo senso de crise nacional. A própria necessidade de traduzir novas ideias europeias desconhecidas para o vietnamita também impulsionou a inovação. O ato de escrever em vietnamita obrigou membros da inteligência a ir além da simples imitação, a experimentar culturalmente e a superar problemas conceituais jamais imaginados por seus mentores ocidentais. Embora a língua francesa fosse amplamente falada na Indochina colonial, sendo o francês a língua oficial na Cochinchina, sul do Vietnã, desde 1903, as autoridades francesas também promoveram a escrita do vietnamita em alfabeto romano. Um sistema de grafia vietnamita com letras do alfabeto havia sido criado no século XVII por missionários católicos como auxílio à difusão do cristianismo, conhecido como Quoc Nghua,
a língua nacional, e ele substituiu amplamente os caracteres chineses no início do século XX, embora os exames confucionistas tradicionais tenham continuado na residual Corte Nguyen, no centro do Vietnã, até 1919, 14 anos após a abolição do sistema de exames na própria China. Paralelamente ao uso colonial elitista do francês, até meados do século XX, o vietnamita alfabetizado tornou-se claramente o padrão predominante, ao menos entre não-europeus, também na escrita, enquanto o idioma vietnamita permaneceu naturalmente a norma nas conversas faladas entre vietnamitas. Apesar da missão civilizadora francesa, havia certa ambivalência nas atitudes coloniais francesas quanto a realmente transformar os vietnamitas em cidadãos franceses plenamente integrados ou continuar governando-os como súditos nativos. Em meados da década de 1920, apenas cerca de 10% da população vietnamita em idade escolar estava efetivamente matriculada na escola. A industrialização vietnamita nativa também não foi incentivada com grande entusiasmo pelos franceses. Em 1939, quase 90% do investimento de capital no Vietnã estava concentrado em apenas 3 sindicatos, e um número relativamente pequeno de empresas francesas passou a dominar o setor moderno da economia vietnamita. Assembleias legislativas vietnamitas consultivas foram estabelecidas, mas tanto seus poderes quanto o alcance de seu eleitorado eram severamente limitados. Ideais ocidentais de democracia e progresso material exerciam verdadeiro fascínio, mas muitos vietnamitas sentiam-se excluídos pelo domínio colonial francês. O ressentimento contra o governo francês era particularmente intenso justamente entre vietnamitas instruídos e francófonos, inspirados pelos ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, mas impedidos de alcançar os níveis mais elevados da sociedade colonial. Um partido nacionalista vietnamita secreto, modelado segundo o Partido Nacionalista Chinês, foi organizado em Hanoi em 1927. Diante da repressão das autoridades coloniais francesas, tentou levantes no norte em 1930, rapidamente esmagados. Seus líderes foram presos e vários executados. Em certa medida, ironicamente, o triunfo posterior dos comunistas no Vietnã pode ter sido resultado do próprio sucesso francês em eliminar alternativas anticoloniais mais moderadas. Ho Chi Minh, o mais conhecido entre vários pseudônimos adotados por um homem chamado Nguyen Sinh Cung, 1890-1969, estudou na Academia Nacional em Hue, mas em 1911 embarcou como ajudante de cozinha em um cargueiro francês. Passou cerca de 3 anos no mar, viveu quase um ano em Nova York e Boston, trabalhou em um hotel em Londres e depois permaneceu 6 anos em Paris. Na França, tornou-se membro fundador do Partido Comunista Francês em 1920. Em 1924, foi para Moscou, de onde foi enviado como agente da Comintern para Guangzhou, na China, em 1925, a fim de trabalhar com a Frente Unida entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista Chinês, então em vigor. Quando Chiang Kai-shek rompeu com a esquerda na China em 1927, Ho Chi Minh retornou a Moscou e à Europa. Durante algum tempo dirigiu uma escola na Tailândia. Em 1930, ajudou a organizar o Partido Comunista da Indochina entre exilados vietnamitas em Hong Kong e no sul da China. Como resultado de todos esses desenvolvimentos, os comunistas vietnamitas passaram posteriormente a ocupar uma posição forte para aproveitar as circunstâncias profundamente transformadas criadas pela Segunda Guerra Mundial.